Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um motor de automóvel apreendido no Rio de Janeiro ajudou a polícia a descobrir um depósito de peças roubadas em São Paulo. Em todo o Brasil, operações tentam impedir que criminosos comercializem em outros estados peças de veículos sem procedência. 15 lojas foram fechadas pela polícia na região conhecida como Robalto, em Goiânia, por causa da falta de procedência das peças. A determinação da justiça vale por 120 dias. A suspeita é de que peças roubadas em São Paulo eram vendidas aqui. Essa foi a terceira fase da operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Goiás. Este ano, 27 pessoas foram presas. Em todo o Brasil, 83 são investigadas e 42 estabelecimentos foram alvo de buscas em 3 estados e no Distrito Federal. Numa outra operação, a Polícia Civil de São Paulo encontrou peças usadas sem nota fiscal nesta casa, na zona sul da capital. Nós não temos dúvidas que a origem dessa mercadoria, dessas peças, seja uma origem ilícita. Muitas não têm nenhum tipo de identificação nela, não tem nenhuma numeração. Segundo este especialista, a falta de numeração pode indicar a origem criminosa do produto. Em cada peça você tem a numeração, data de fabricação, o fornecedor e o lote. Quando eles raspam a numeração da peça é justamente para evitar a localização, para você fazer o rastreio de onde que ela veio. Os policiais só chegaram a casa, na capital paulista, depois de apreender um motor no Rio de Janeiro que havia sido roubado em São Paulo. Todas as peças apreendidas estavam prontas para venda. Elas eram comercializadas pela internet e o suspeito anunciava a maior parte nas redes sociais dele. Quando você compra por uma rede social, por uma internet, você não sabe o que você está recebendo. Pode ser uma peça com numeral, pode ser uma peça com peça raspada, numeração. Então, a preocupação maior é conhecer o vendedor. O dono da casa já havia sido preso em 2014 por receptação. Ele e a mulher vão ser indiciados. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, no ano passado, 778 pessoas foram presas por esse tipo de crime e mais de 67 mil peças irregulares apreendidas no estado. O delegado lembra que quem compra peças sem procedência pode responder criminalmente. A pessoa que adquire uma peça de origem ilícita, ela pode responder por um crime de receptação. Ela esquece que amanhã o veículo dela vai estar estacionado na rua e ela pode ser a próxima vítima. Desde o começo do ano, o estado do Rio de Janeiro registra, em média, quase 7 roubos de carga por dia. Em parte dos casos, os assaltantes recebem informações privilegiadas, passadas por funcionários das transportadoras. Foi o que aconteceu durante uma abordagem na zona sul da capital fluminense. A comunicação do suposto assalto foi feita nesta delegacia, em Botafogo, na zona sul do Rio. Em depoimento, o motorista afirmou que, ao estacionar o caminhão, um homem apareceu ao lado da porta com uma arma e anunciou o assalto. O criminoso teria assumido a direção do veículo e ainda colocado capuzes nas cabeças da vítima e do ajudante. O caminhão, com uma carga de carne avaliada em R$30 mil, teria sido levado para o Complexo da Maré, na Zona Norte, onde foi descarregado. Mas estas imagens ajudaram a polícia a descobrir que a ação foi combinada. 2 minutos depois de parar na rua, um homem aparece caminhando. Ele abre a porta do veículo e assume a direção. Para a polícia, os funcionários da transportadora mentiram. De roubo não havia nada. Não havia homem armado, não havia carro de apoio. O que havia foi um homem entrando tranquilamente no caminhão, indo para o local de destino para se desfazer da carga. O motorista Diogo Lucas da Costa Monteiro e o ajudante Matheus Leonídio de Araújo foram presos em flagrante por estelionato e falsa comunicação de crime. Na delegacia, Matheus confessou que os dois receberiam R$400 pelo esquema. A falsa comunicação de roubo facilitaria o pedido de reembolso pela seguradora. A polícia investiga a participação de outras 2 pessoas no crime, entre elas um ex-funcionário de uma empresa de transportes que conhecia a rotina de entregas. Desde o começo do ano, o Rio de Janeiro registra em média quase 7 roubos de carga por dia.
Foram 205 ocorrências em janeiro. Mas, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas, em 25% dos casos, em todo o país, houve ajuda de funcionários. Eles levantam qual tipo de mercadoria que eles gostam, ele levanta qual a transportadora que faz o transporte e eles começam aquele trabalho de aliciamento em cima do funcionário. Prejuízo anual na faixa de 2 bilhões de reais para os cofres públicos e para as empresas de transporte. As defesas do motorista Diogo Lucas e do ajudante Matheus de Araújo não foram encontradas. O motorista já havia registrado outras 2 ocorrências de roubo de carga em outras ocasiões. Ele não assumiu o envolvimento em nenhum dos assaltos. Veja agora outros destaques desta terça-feira. Polícia Federal indicia Bolsonaro, Mauro Cid e mais 15 pessoas por falsificação da carteira de vacinação. Governo Federal cobra explicações da Enel após mais um apagão em São Paulo. Daniel Alves pede à Justiça Espanhola liberdade provisória. Em Israel, a cidade do norte do país que virou zona militar por causa dos ataques do grupo terrorista Hezbollah. E a ONU emite alerta vermelho depois de recorde de calor sobre o clima. Oferecimento Bradesco. Dica de investimento com a Bia no app é fácil. Roupas e tênis contrabandeados foram apreendidos numa operação da Receita Federal em São Paulo. A mercadoria está avaliada em 2 milhões de reais. Por trás de preços que parecem atrativos, havia um esquema de contrabando. Segundo a Receita Federal, os produtos de marcas famosas que enchiam prateleiras de araras eram falsificações. Elas se apresentavam com grandes outlets, com a apresentação dessas marcas internacionais, para que o público-alvo tivesse uma vantagem de uma compra mais barata. Os auditores fiscais estiveram em 11 endereços na capital e na região metropolitana. Foram apreendidos mais de 2 milhões de reais em produtos falsificados, entre tênis e roupas de 10 marcas internacionais. Dados do Anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação mostram que houve um aumento nas perdas com a pirataria no Brasil em relação ao relatório de 2022. Ainda segundo o levantamento, só o setor de vestuário deixou de arrecadar 40 bilhões de reais com as falsificações. Além do prejuízo financeiro, os produtos falsificados podem ser nocivos à saúde do consumidor. E tendo impacto na própria estrutura física, seja ortopédico, seja até mesmo de alergia, porque você não tem controle do tipo de mercadoria. O Ministério de Minas e Energia convocou o presidente da concessionária Enel para falar sobre o novo apagão que afetou mais de 35 mil clientes no centro de São Paulo. Além de prejudicar moradores e comerciantes, a situação também afetou a rotina de hospitais da região. Por causa do apagão, o Anderson viu o lucro da sorveteria derreter. Mais de 50 potes de sorvete foram para o ralo. Então a gente contabiliza aí pelo menos uns 5 mil reais. Esse prejuízo ele tem que ser compartilhado, né? Não adianta eu ficar pagando uma conta de energia de R$ 1.800, né? E a Enel só obter o lucro, a vantagem, né? Aqui neste açougue, na região central de São Paulo, a energia ainda não havia voltado na manhã desta terça-feira. O prejuízo foi grande para o proprietário. Ele precisou jogar fora mais de 400 quilos de carne. Situação crítica também nos hospitais da região. Na Santa Casa, desde ontem, o atendimento foi suspenso por causa da falta de luz. A Rosineide veio de Osasco para uma sessão de quimioterapia e teve que voltar para casa sem receber tratamento. Falaram que não tinha energia e estava fechado, né? Porque quanto mais atrasa, mais é mais difícil. Eu tenho que tomar medicação e tenho que fazer a quimioterapia regularmente, entendeu? Apenas o setor de emergência seguia com abastecimento de geradores. Nessa unidade do Instituto do Câncer, 30 cirurgias foram canceladas. Mais de 500 pacientes de radioterapia e 140 de quimioterapia não puderam realizar os procedimentos. A Enel afirmou que uma escavação da Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado, atingiu acidentalmente cabos subterrâneos da distribuidora e interrompeu o fornecimento de energia.
A Sabesp afirma que o apagão não tem relação com a obra. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, convocou o presidente da Enel para prestar esclarecimentos. A concessionária não se manifestou sobre essa convocação. Os problemas com falta de energia têm sido recorrentes em São Paulo. Na semana passada, uma falha na rede interrompeu o funcionamento do aeroporto de Congonhas por 1h30. No fim de semana, a região da 25 de março também ficou sem energia. O Procon de São Paulo notificou a concessionária. Desde janeiro, foram registradas quase 4.500 reclamações. Falta energia 1 hora ou 2 horas, está dentro do padrão. Mas faltar 24 horas de energia, todo mundo fica no prejuízo. Cresceu mais de 30% o número de feminicídios no estado do Rio de Janeiro no primeiro mês deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 72 horas, pelo menos mais 3 casos de violência contra as mulheres foram registrados no estado. Hoje, o corpo de uma jovem morta pelo namorado foi enterrado. Na despedida, os parentes traziam estampado na camiseta o rosto de Cailane Vitória Alves. A jovem, de 19 anos, foi assassinada no domingo pelo namorado na casa onde morava em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Fica esse sentimento de revolta, de coração partido, a mãe está lá dentro. A gente vai ter que vender a casa porque a gente não vai aguentar mais viver dentro daquela casa, entendeu? O assassino, Kaique Salles, da mesma idade da vítima, usou uma lâmina para cometer o crime. Ele se entregou na delegacia de homicídios da capital. Pelas investigações, o rapaz matou Cailane quando descobriu que ela estava grávida. Em outro caso de ódio contra as mulheres, por pouco, Ana Paula Magalhães, de 43 anos, que aparece no vídeo, foi morta em Maricá, região metropolitana do Rio. Ela pulou do carro enquanto era agredida pelo ex-marido. Depois, ele retorna e atropela a mulher, que está hospitalizada. O agressor, Júlio César Magalhães, de 54 anos, acabou preso. Os casos de violência contra mulheres têm chamado a atenção no Rio de Janeiro. No primeiro mês deste ano, houve um aumento de 33% no número de feminicídios em relação ao mesmo período de 2023. Na maioria das vezes, o assassino é um companheiro ou ex-companheiro da vítima. Foi o que também aconteceu com Rafaela Rosas Torres, de 35 anos. Imagens das câmeras de segurança mostram a última vez que ela foi vista, sábado, em Saquarema, a 100 quilômetros da capital fluminense. Rafaela, que dirige o carro branco, é abordada por um homem armado e obrigada a descer. Ela embarca num veículo preto. É possível ver que o homem que pegava carona com ela sai correndo. O carro preto parte com a vítima. Na sequência, criminosos retornam para buscar o veículo dela. Um deles assume o volante e os 2 carros partem juntos. No dia seguinte, o carro de Rafaela foi encontrado incendiado com um corpo dentro. A polícia não tem dúvidas de que se trata da mulher que vivia ameaçada pelo ex-marido. O sargento do Corpo de Bombeiros, Silvio Denis Cabral, de 35 anos, foi preso como o principal suspeito. Foi sempre um casamento de muitas agressões verbais, físicas, dela chegar aqui totalmente machucada, de várias idas e vindas a delegacias para prestar queixa. Ela tinha medida protetiva contra ele. Quero muito que a justiça seja feita, que ele pague por todos os crimes, porque ele não só matou a minha irmã, ele matou a família toda. A defesa dos 3 acusados não foi encontrada. Condenado por estupro, o jogador Daniel Alves entrou hoje com um pedido de liberdade provisória junto à Justiça espanhola. A defesa garante que, se o benefício for concedido, o brasileiro não vai tentar fugir do país. A audiência foi a portas fechadas e Daniel Alves participou por videoconferência. Na saída do tribunal, a advogada afirmou que o brasileiro garantiu para o júri que não vai fugir e reforçou que a residência dele fica em Barcelona.
Ele acredita na justiça e vai aguardar a decisão final, afirmou Inês Guardiola. Hasta que se resolva o procedimento. A defesa do jogador pede a liberdade provisória até que a análise de todos os recursos seja concluída. Daniel Alves, que já recorreu da sentença de estupro, também entregaria os passaportes brasileiro e espanhol e se apresentaria periodicamente à justiça. Inês Guardiola sugeriu ainda o pagamento de uma fiança de R$270 mil. Já a advogada de acusação questiona o pedido. Para Esther Garcia, após a condenação, o risco de fuga ficou ainda maior. Para mim, o risco agora é maior. Os 5 pedidos anteriores para responder ao processo em liberdade foram negados pela Justiça. O resultado sobre o pedido de liberdade de Daniel Alves deve sair nos próximos dias. O Ministério Público também recorreu da decisão do tribunal, que era o aumento da pena em regime fechado. O pedido inicial da promotoria foi de 9 anos de prisão. O fato questionado no recurso é que a indenização de R$800 mil paga à vítima não deveria servir para atenuar a punição. Daniel Alves foi condenado por estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona em dezembro de 2022. A pena é de 4 anos e meio de prisão e mais 5 anos em liberdade condicional. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas. Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília, traz todos os detalhes. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR essa noite. Eles foram indiciados na investigação de um suposto esquema de falsificação de comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Trechos da delação do ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, deram base ao relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal. As investigações apontaram que um grupo ligado a Jair Bolsonaro inseriu informações falsas de vacinação contra a Covid-19 no Conect SUS, sistema do Ministério da Saúde. Os dados foram incluídos dias antes do ex-presidente viajar aos Estados Unidos, em dezembro de 2022, no fim do mandato como presidente. Naquele momento, o governo americano ainda exigia comprovante de vacinação para permitir a entrada de estrangeiros. Os dados foram retirados do sistema poucos dias depois. No documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, os investigadores afirmam que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, confirmou que recebeu o comando do ex-presidente para fazer as inserções dos dados falsos no nome dele e da filha, Laura Bolsonaro, e que os certificados foram impressos e entregues em mãos ao então presidente. Segundo a investigação, uma impressora do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, foi usada para imprimir os certificados. O relatório da Polícia Federal afirmou também que Bolsonaro agiu com consciência e vontade, determinando a Mauro Cid a falsificação dos cartões de vacina dele e da filha Laura. A investigação detalha ainda como teria funcionado o esquema. No depoimento à PF, Mauro Cid disse que solicitou a Ailton Barros, ex-militar do Exército preso em maio do ano passado, a inserção dos dados falsos no sistema. Ailton foi quem intermediou a execução com João Carlos de Souza Brecha, secretário de governo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Brecha usou credenciais de acesso e inseriu os dados falsos de vacinação no sistema do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria da Saúde da cidade. Segundo o relatório, Cid articulou também para conseguir os falsos registros de vacinação contra a Covid para ele, para a mulher Gabriela Ribeiro e para as filhas do casal. Os dados foram inseridos no sistema em 30 de novembro de 2021. No mesmo dia, Ailton Barros encaminhou uma mensagem de áudio para Cid, que foi transcrita na investigação com informações distorcidas para dificultar a identificação de que se tratava de Gabriela. Ailton Barros disse: "Cid, recebi o retorno agora. Aquele amigo já está vacinado com 2 doses da Pfizer. Amanhã eu estou pegando o documento, está bom?" Com base no documento, os investigadores pedem que Bolsonaro seja denunciado por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações.
Entre os demais indiciados também estão Mauro Cid e a mulher dele, o ex-militar do Exército, Ailton Barros, o ex-secretário de governo de Duque de Caxias, João Carlos Brecha, além de outros 4 servidores da cidade fluminense, o deputado federal Gutenberg Reis de Oliveira, médicos e assessores de Bolsonaro. O relatório da Polícia Federal apontou ainda que a fraude nos registros de vacinação pode ter sido feita para permitir que os integrantes do grupo tivessem documentos necessários para entrar e permanecer no exterior, enquanto esperavam o resultado da invasão às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro do ano passado. Na suspeita dos investigadores, o caso se conecta à investigação do suposto plano de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. O ministro Alexandre de Moraes já enviou o relatório ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e deu prazo de 15 dias para o Ministério Público decidir se denuncia o grupo. Só a partir disso é que os acusados se tornam réus no processo. O advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, foi às redes sociais para dizer que a defesa técnica de Bolsonaro não teve acesso ao indiciamento e que se trata de perseguição política. Ainda sobre o indiciamento, a defesa de Jair Bolsonaro disse que nenhum comprovante de vacinação foi pedido na entrada nos Estados Unidos porque não seria necessário. E que se qualquer pessoa tomou providências relacionadas às carteiras de vacinação, foi por iniciativa própria. A defesa afirmou ainda que não há no processo nenhuma prova sobre as acusações. Já a defesa do tenente-coronel Mauro Cid afirmou que continua à disposição da Justiça, embora tenha achado o indiciamento excessivo. O deputado federal Gutenberg Reis disse que não vai se manifestar até que a defesa tenha acesso integral ao processo. O Jornal da Record também procurou a defesa do ex-major do Exército, Ailton Barros, e do ex-secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos Brecha, mas não houve resposta. Eu volto daqui a pouco com outras notícias direto da redação do JR em Brasília. A gente volta agora ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Até já, Fará. A equipe do Jornal da Record visitou cidades israelenses que foram esvaziadas depois dos ataques terroristas do Hezbollah. São territórios na fronteira com o Líbano que foram abandonados depois da ação do grupo que apoia os terroristas do Hamas. Uma região deserta, abandonada. Somente daqui, quase 2.000 moradores tiveram que fugir. A cidade de Metula fica no extremo norte de Israel, uma localidade cercada pelo território libanês. Metula agora é considerada área militar e os moradores foram retirados daqui por causa dos ataques do grupo terrorista Hezbollah. Há menos de 2 semanas, uma casa foi diretamente atingida por um míssil antitanque, um tipo de munição que não pode ser interceptado pelo sistema de defesa aéreo de Israel. 50 foguetes e mísseis caíram aqui desde o começo da guerra. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. Uma delas estava neste carro, que foi totalmente destruído. Sarit Zerhavi é presidente de um centro de pesquisas sobre os desafios de segurança na fronteira norte de Israel. Ela afirma que o Hezbollah força o exército israelense a começar uma guerra na fronteira com o Líbano e que o grupo é pelo menos 10 vezes mais forte que o Hamas. Agora, fomos para outra cidade esvaziada. É Kiryat Shimona, onde moravam 24.000 pessoas. Aqui, cerca de 30 construções foram diretamente atingidas por foguetes, incluindo escolas e creches. Assim como nas comunidades da fronteira com a faixa de Gaza, as sirenes do Domo de Ferro são constantes por aqui. A qualquer momento a gente pode ouvir o alerta, só que com uma diferença. O tempo para buscar abrigo aqui é muito curto, apenas 2 segundos para encontrar uma proteção contra os foguetes. No total, 160.000 israelenses que moravam perto da fronteira com o Líbano vivem há 5 meses e meio em outras regiões do país. Nós merecemos voltar para nossas casas, mas para isso temos que nos sentir seguros, fazer o que for preciso contra o Hezbollah, diz este morador da cidade. Os governadores de São Paulo e de Goiás se encontraram hoje com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No começo do dia, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado visitaram o Museu do Holocausto e se reuniram com o presidente de Israel, Isaac Herzog, em Jerusalém. Na conversa, o governador de Goiás disse que falaram sobre os impactos do conflito com o grupo terrorista Hamas e a importância de se promover a paz.
Já no final da tarde, os governadores brasileiros se encontraram com Benjamin Netanyahu. Eu acho que Israel tem muito para contribuir com o Brasil, nós temos muito que aprender com o Estado de Israel e nós podemos aí cooperar no setor da agricultura, no setor da inovação, da tecnologia, da segurança pública. Então, a ideia também é pavimentar um caminho de cooperação aqui para frente e eu acho que essa mensagem foi muito bem recebida. Agradeceu muito a nossa presença aqui, o apoio que tem recebido, tá certo? Mas ao mesmo tempo extremamente confiante na vitória e deixando muito claro que realmente o que Israel fez foi se defender. Hoje o premier israelense voltou a falar que a operação na região de Rafah vai acontecer e que ela é necessária para destruir o grupo terrorista Hamas. Segundo Netanyahu, essa informação foi confirmada para o governo americano ontem numa conversa com Biden. Autoridades americanas vão viajar para o Oriente Médio para tentar pressionar um acordo de cessar-fogo. Antony Blinken irá para a Arábia Saudita e o Egito. A ONU emitiu um alerta vermelho depois que o mundo quebrou os principais recordes de calor no ano passado. De acordo com a Organização Meteorológica das Nações Unidas, as temperaturas atingiram o nível mais alto em 174 anos. A média ficou 1,45 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As temperaturas dos oceanos também atingiram o patamar mais alto em 65 anos. A ONU diz ainda que é grande a probabilidade de que 2024 se torne o ano mais quente já registrado na história. Veja a seguir, criminoso condenado por estupro coletivo na Paraíba é preso no Rio de Janeiro depois de 4 anos foragido. Polícia investiga grupo que fazia operações fraudulentas de compra e venda de imóveis na Grande São Paulo. Depois de cobrar a ministra da Saúde publicamente, Lula se encontra com Nízia Trindade. A polícia investiga uma quadrilha de falsos corretores de imóveis que agia na Grande São Paulo. Os suspeitos vendiam imóveis alugados sem que o proprietário soubesse e usavam uma imobiliária de fachada para aplicar a fraude. A Operação Domus, que em latim significa lar, foi deflagrada hoje cedo. Os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Guarulhos, Itacoaquecetuba e Jacareí. Apreenderam documentos, pendrives, maquininhas de cartão, celulares e computadores. A investigação é sobre um grupo de pessoas que se passam por corretores de imóveis e advogados e são suspeitas de usar uma imobiliária como fachada para vender imóveis alugados. O esquema funcionava assim: o proprietário procurava a empresa para colocar a casa ou o apartamento para locação. Em posse dos documentos, os investigados anunciavam o imóvel. Sem saber, o comprador dava o dinheiro da entrada e das parcelas ao grupo. Essa entrada do imóvel, esse valor inicial, depois as parcelas, é fruto de muito trabalho, às vezes de uma vida inteira de trabalho, às vezes vem de alguma herança, mas sempre com muito sacrifício por parte das vítimas. Foi neste condomínio em Guarulhos que aconteceu a fraude que motivou a investigação policial. Um apartamento que estava alugado pela imobiliária do grupo foi vendido a uma terceira pessoa sem que o dono do imóvel soubesse. A polícia acredita que pelo menos 10 pessoas tenham sido lesadas pelos golpistas, mas esse número pode ser maior. A polícia pediu a prisão temporária de 4 investigados, mas a justiça negou. Hoje, 3 deles foram localizados e conduzidos à delegacia. Prestaram depoimento e foram liberados, mas devem ser indiciados por estelionato e associação criminosa. O homem fugiu e está sendo procurado. O material apreendido vai ser analisado e pode apontar a participação de outros suspeitos nas operações fraudulentas. Nessa fraude nós temos 2 vítimas, tanto o proprietário real quanto aquele que acha que comprou o imóvel. O cruel desse golpe é que geralmente é aplicado com pessoas de pouco conhecimento, que acreditam que a imobiliária esteja fazendo o serviço. 12 pessoas foram presas hoje em uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais contra integrantes de uma facção criminosa. O grupo é suspeito de lavar dinheiro para os traficantes.
A operação começou nas primeiras horas da manhã. Os policiais estiveram em endereços ligados a chefes do Comando Vermelho em Minas Gerais. A equipe cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em imóveis no estado e no Mato Grosso. Os presos são suspeitos de envolvimento na lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada para integrantes da organização. Um dos alvos das buscas foi este sítio em Mateus Leme, na Grande Belo Horizonte, que pertence ao traficante Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha. Ele foi preso no ano passado e responde em liberdade. Os policiais também estiveram na casa dele em um condomínio de luxo em Capitólio, no interior de Minas Gerais. No local, encontraram dentro de um bicho de pelúcia uma tornozeleira eletrônica que deveria estar sendo usada pelo criminoso. Até agora, 12 pessoas foram presas. Entre elas, o pai, a namorada e um tio do traficante. Eles são suspeitos de envolvimento no esquema, mas nem Douglas, nem o homem apontado como chefe da organização criminosa foram encontrados na operação de hoje. Ainda não tive informações do meu cliente, o que aconteceu, porque a tornozeleira ainda não está mais com ele, mas vou tomar informações. Tem muitos crimes desconexos, inclusive, né? Tráfico de drogas com falsificação, com outros crimes. Então precisa de ser apurado e realmente ver o que está acontecendo. Foram apreendidos 8 veículos, armas de fogo e bloqueadores de sinal de celular. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$100 milhões em bens e contas ligadas ao grupo. Ao todo, 5 pessoas seguem foragidas. Foi preso hoje o homem apontado como mentor do crime, que ficou conhecido como Barbárie de Queimadas. Eduardo dos Santos Pereira estava nesta casa, no litoral do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2012, ele e outros criminosos estupraram 5 mulheres durante uma festa de aniversário em Queimadas, interior da Paraíba. 2 delas foram mortas porque reconheceram os agressores. Eduardo foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Ele era procurado desde 2020, quando fugiu de uma penitenciária de segurança máxima. Vamos agora retomar o contato com o Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Fara, teve reunião do presidente hoje com a ministra da Saúde? Teve sim, Celso. Depois das críticas na reunião ministerial de ontem, o presidente Lula chamou Nízia Trindade para uma conversa. Nízia Trindade foi ao encontro acompanhada de secretários da pasta. Ontem, durante a reunião ministerial, Lula disse que não conhecia a equipe do Ministério da Saúde. Quem não faz mais parte do ministério são o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Magalhães, e o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles. Os 2 foram responsabilizados pela crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro e tiveram as exonerações publicadas no Diário Oficial desta terça-feira. Lula cobrou de Nízia uma solução para os hospitais do Rio. O presidente também está incomodado com a condução do Ministério da Saúde em relação à dengue. A falta de vacinas, enquanto a baixa adesão à campanha em boa parte do país, estão entre os principais motivos de insatisfação de Lula. A ordem no governo é baixar a temperatura e evitar crises. Lula quer que o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reaproximem. Padilha admite que vem sendo alvo de constantes reclamações de Lira. Mesmo assim, Lula pediu ao ministro que marque um encontro com Lira ainda esta semana para que os 2 voltem a ter um diálogo institucional, o que não acontece desde dezembro do ano passado. O Supremo Tribunal Federal homologou a delação do ex-PM Rony Lessa no caso Marielle Franco. A Nathalie Machado explica para a gente ao vivo o que isso significa. Nathalie, boa noite. Olá, Fara. Boa noite a todos. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, há pouco, agora à noite, aqui no Ministério da Justiça. E durou cerca de 3 minutos esse pronunciamento. De acordo com Lewandowski, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, homologou a delação do ex-policial Rony Lessa, preso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes.
Isso significa que a Justiça considerou que Rony Lessa falou a verdade e comprovou os fatos delatados. De acordo com o ministro da Justiça, o depoimento traz elementos importantes para a identificação dos mandantes dos assassinatos que aconteceram em março de 2018 no Rio de Janeiro. O crime é investigado pelo Supremo Tribunal Federal porque um dos suspeitos tem foro privilegiado, mas o caso segue em segredo de justiça. Fara. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no JR, Nathalie. O governo federal e parlamentares chegaram a um acordo para avançar com a proposta de emenda à Constituição que altera as regras de tributação de igrejas e templos religiosos. O acordo entre o governo e a bancada evangélica definiu que igrejas e templos de todas as religiões ficam isentos da cobrança de impostos na aquisição de bens e serviços em casos de campanhas gratuitas e com duração limitada. Na prática, as organizações vão continuar pagando os impostos, mas um sistema de cashback vai permitir que recebam o valor tributado de volta. Nós adequamos ao texto, porque quem às vezes quer o 10, fica com o 0. Então nós conseguimos um meio termo que é bom para as instituições. Essa é a PEC que nós chamamos a PEC da Justiça, que vai favorecer os orfanatos, as creches, as entidades sem fins lucrativos, hospitais, comunidades terapêuticas, escolas. A regulamentação da medida será feita por projeto de lei complementar. Depois da proposta de emenda à Constituição, será aprovada na Câmara e no Senado. Na próxima semana, a proposta deve ser votada pelos deputados. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tratou do acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de perseguição, reconhecendo do ponto de vista tributário aquilo que são ações de acolhimento da comunidade, mobilizações e campanhas para as ações de acolhimento nas comunidades religiosas de todas as religiões. A PEC preocupava a equipe econômica do governo, que segue na busca de aumentar a arrecadação. O Planalto vê nesse acordo uma oportunidade de melhorar a popularidade do governo. Eu acho que essa medida é importantíssima para mostrar ao Brasil de que esse governo não é contra as igrejas. Não importa se sejam católicas, espíritas, evangélicas, se seja um templo muçulmano ou uma sinagoga judaica. Todos estão sendo contemplados. Eu fico por aqui. Para saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Você segue com o Jornal da Record. Mais de 3.700.000 declarações de imposto de renda de 2024 já foram entregues à Receita Federal desde a sexta-feira. O prazo para acertar as contas com o Leão vai até 31 de maio. Já está conosco a Patrícia Lages, que vai nos contar quais são as principais mudanças na declaração deste ano. Oi, Pati, conta tudo. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite para você de casa. Vamos começar pelas pessoas que podem estar isentas. A Receita Federal considera como rendimentos tributáveis salário, aposentadoria e pensão e outras rendas como recebimento de aluguel, por exemplo. Este ano, o limite desses rendimentos aumentou para R$ 30.639. Quem recebeu menos do que essa quantia em 2023 está isento da declaração. Também podem estar isentos aposentados e pensionistas a partir dos 65 anos e aposentados com doenças graves previstas em lei. Para dar entrada na isenção, é preciso comprovar a condição com um laudo médico emitido pelo SUS. Não são aceitos laudos particulares. Paty, a forma de fazer a declaração foi ampliada, não é? Quais são as novas opções aí? Foi sim, Cris. A declaração pode ser feita pelo site gov.br, opção Meu Imposto de Renda. Nesse mesmo local também é possível baixar o programa e preencher sem estar conectado à internet. E agora também dá para fazer pelo celular ou tablet, através do aplicativo Meu Imposto de Renda 2024. E a declaração pré-preenchida facilita a vida do contribuinte. Basta selecionar a opção Iniciar a declaração pré-preenchida no site ou no aplicativo. Com esse formato, diversos dados pessoais e da relação de bens são completados automaticamente. Lembrando que o prazo é até 31 de maio. E você pode acessar o r7.com para ter mais informações.
Cris, Celso. Valeu, Pati. Veja a seguir. 2 crianças continuam internadas depois de um ônibus escolar despencar de uma altura de 10 metros no Rio Grande do Sul. O Brasil tem quase 2 milhões de casos prováveis de dengue em 2024 e vacinação atinge só 35% do público-alvo. Novo estudo revela que vacinas contra a Covid reduzem o risco de insuficiência cardíaca após infecção pelo vírus. Depois de um verão bem atípico, com seca histórica no Amazonas e chuvas acima da média no Nordeste, o que será que nós podemos esperar do outono que começa amanhã? Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vai mudar muita coisa? Olha, a gente pode esperar uma estação bem mais quente que o normal, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Muito boa noite a todos. A nova estação começa na próxima madrugada, 00:06. Aqui no mapa, as áreas brancas são as únicas onde a temperatura deve ficar dentro da média. Na maior parte do Brasil, termômetros lá em cima. E no interior do Rio Grande do Sul, temperaturas abaixo do normal. No outono, a quantidade de chuva diminui em várias regiões do Brasil e dessa vez teremos uma redução ainda mais significativa. Deve chover abaixo da média no centro-oeste e em grande parte das regiões norte, sudeste e sul. Neste momento, chove forte no Rio Grande do Sul, Paraná e no interior do Tocantins. Nas próximas horas, uma frente fria vai provocar mais temporais na região sul e uma supermassa de ar polar derruba as temperaturas até o fim da semana. Tempo firme apenas nas áreas claras. Em Porto Alegre, em Campo Grande, máxima de 34 graus. No Rio de Janeiro faz até 36. Em Maceió, 33. Em Teresina e em Macapá, até 30. Em São Paulo, até quinta, temperaturas em torno dos 33 graus, com chuva forte no fim do dia. Na sexta, chance de temporais com 22 graus. E olha só no sábado, máxima de 21. O primeiro Tempo Delivery de hoje é para a Darli de Santa Inês, no Maranhão. Vamos lá, Celso. Darli, boa noite para você. Tem alerta por aí, viu? Para novas enchentes e deslizamentos. Na quarta, faz até 31 graus. Na quinta, 30 e na sexta, 31 de novo. A Silvia é de Praia Grande, litoral de São Paulo. Vamos lá, Silvia, boa noite. Amanhã faz até 32 graus, com possibilidade de chuva passageira. Na quinta, a temperatura e os temporais aumentam, faz 36 graus. Na sexta, dia chuvoso e nublado, com máxima de 26. Mande também seu pedido pelas redes sociais. Para isso, basta usar a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Até amanhã, Lidy. O Brasil já tem quase 2 milhões de casos prováveis de dengue. Um levantamento da Fiocruz mostrou que, entre as crianças, a doença tem sido mais letal naquelas que têm até 5 anos. A pesquisa analisou crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que morreram até o dia 9 de março. 44% das 52 vítimas tinham menos de 5 anos. 33% tinham de 5 a 9 anos e 23% tinham de 10 a 14 anos. Apesar desse último grupo ter menos mortes, é o que registrou o maior número de casos. Segundo a Fiocruz, o Ministério da Saúde acerta em vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Mas a recomendação é que a imunização avance para crianças mais novas. Por enquanto, a vacinação está com baixa cobertura em todo o país. Até agora, apenas 35% do público-alvo foi vacinado no SUS. A gente tem que sensibilizar os pais para que possam levar seus filhos na faixa etária de 10 a 14 anos, porque estudos apontavam, que foi um grupo nos últimos 5 anos que teve internamento. Aqui na Bahia, 272 cidades estão em estado de epidemia para dengue. O número representa 65% dos municípios, incluindo Salvador. São cerca de 66 mil casos prováveis no estado, um aumento de 400% em relação ao mesmo período do ano passado. As unidades de saúde estão lotadas de pessoas com sintomas. Dor no corpo, dor de cabeça, febre e muito desconforto no corpo.
Aí vim fazer o exame e deu positivo para dengue. As forças de segurança ajudam no combate à proliferação do mosquito. Militares da Aeronáutica têm feito mutirões pelo estado. Hoje foi aberta mais uma unidade de emergência para atender pacientes em Salvador. Ao todo, já foram registrados quase 2 milhões de casos prováveis no país este ano. 2 crianças seguem internadas após um ônibus escolar despencar de uma ponte no Rio Grande do Sul. Ainda assustado, o Alex se recupera de uma fratura no braço. O menino de 5 anos estava no ônibus escolar que caiu de uma ponte em Taquara, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Só falava socorro e chamava e chorava. O Jefferson socorreu o próprio filho e ajudou a resgatar as outras crianças. 13 alunos de uma escola municipal estavam voltando para casa quando o acidente aconteceu ontem à tarde. Todas as crianças pedindo ajuda, pedindo socorro para ajudar, que elas estavam com medo, chorando, machucado. As causas do acidente ainda são investigadas. A suspeita é que o veículo tenha tido um problema mecânico. Segundo testemunhas, o ônibus desceu por essa estrada em marcha a ré até tombar ao lado da ponte e despencar de uma altura de 10 metros. O ônibus estava lá com o motorista preso nas ferragens. Então, inicialmente, nós mandamos uma equipe lá para desencarcerar o motorista e começamos a resgatar as crianças que estavam no solo na estrada com fraturas diversas e escoriações. Ronaldo é quem conduzia o ônibus. Ele já recebeu alta. Deu um estouro muito forte e ficou sem a caixa de marcha. Desceu o pedal do freio também, daí embalou o ônibus. 2 crianças seguem internadas. Segundo a Prefeitura de Taquara, o veículo estava regularizado. Mesmo assim, a empresa prestadora de serviços será notificada e os outros ônibus fiscalizados. A gente aguarda um laudo de perícia mecânica indispensável para a gente avaliar as condições em que o veículo estava trafegando. Stephanie estava esperando o sobrinho desembarcar e presenciou o acidente. Uma cena que será difícil de apagar da memória. Me lembrava daquilo descendo e não poder fazer nada para segurar. É horrível, horrível, gente. Deve terminar amanhã o julgamento dos acusados de envolvimento na morte do jogador de futebol Daniel Correia. Pela manhã, 5 dos 7 acusados foram interrogados. Eles só responderam às perguntas dos próprios advogados e negaram participação na morte do jogador, que tinha 24 anos e jogou por Curitiba, Botafogo e São Paulo. Edson e Cristiana Brits prestaram depoimentos ontem à noite. Ela reforçou que foi assediada sexualmente por Daniel e relembrou as fotos que ele teria mandado para amigos na cama com ela. Já Edson, ex-marido dela, confessou ter matado o jogador. Pedi para ele contar a verdade e a confissão dele, além de ser um elemento de atenuação de pena, é uma coisa que não tem como contornar. Dos 7 acusados, só Edson está preso pelo crime. 5 réus respondem em liberdade e Eduardo Henrique Ribeiro da Silva também está na cadeia, mas por outro crime. Ele foi flagrado em uma tentativa de roubo. Na tarde de hoje, o julgamento entrou na reta final. Acusação e defesa apresentaram os últimos argumentos. O Daniel é vítima, né? Aí tem Edson, Cristiana, né? São 7 acusados e eu pedi que os julgados condenem todos. Vamos ver. O crime aconteceu em outubro de 2018. Daniel foi encontrado morto em São José dos Pinhais após ser convidado para a festa de aniversário de Alana Brits, filha de Edson. Quando foi achado, o corpo estava mutilado, segundo a polícia. O julgamento foi suspenso agora há pouco e será retomado amanhã, com a réplica e a tréplica da acusação e da defesa. Depois disso, os 7 jurados vão se reunir e responder a 150 perguntas formuladas pelo juiz e decidir o destino de cada um dos acusados. Futebol. Amanhã serão definidos os locais, dias e horários das 2 semifinais do Paulistão.
campeonato que a Record transmite com exclusividade na TV aberta. O Palmeiras conseguiu a liberação e jogará no Allianz Parque. O clube afirmou que indicará o Allianz Parque como local da partida contra o Novo Horizontino. Segundo o Palmeiras, a Federação Paulista de Futebol liberou a utilização do campo, que passou por uma reforma. O gramado sintético estava interditado desde o dia 2 de fevereiro. Uma pesquisa britânica concluiu que as vacinas contra a Covid-19 podem reduzir o risco de insuficiência cardíaca. Os imunizantes também são capazes de agir contra a formação de coágulos no sangue. O estudo foi feito com base em dados de pacientes do Reino Unido, da Espanha e da Estônia. 10.170.000 deles tomaram a vacina contra a Covid-19, enquanto outros 10.390.000 não receberam o imunizante. Depois de um mês, os cientistas concluíram que entre os pacientes que tomaram a vacina e já haviam sido infectados pelo vírus, o risco de formação de coágulos sanguíneos nas veias caiu 78%. Nas artérias, a redução foi de 47% na comparação com quem não foi vacinado. Além disso, o risco de insuficiência cardíaca diminuiu 55%. Um ano depois, os riscos de complicações foram 50%, 38% e 48% menores em pacientes vacinados. Embora os benefícios para a saúde de quem tomou a vacina sejam mais significativos nos primeiros 30 dias após a dose, os efeitos podem durar até um ano. Os números revelam que o imunizante ajuda na prevenção de complicações cardiovasculares e evita a formação de coágulos. Para este cardiologista da renomada Universidade Britânica Imperial College, no começo da pandemia havia uma preocupação de que doenças cardiovasculares poderiam estar sendo causadas pela vacina. Mas esse estudo, assim como outros, comprova justamente o contrário. E se criou esse medo de que talvez vacinas estivessem causando um aumento na incidência de infarto, de morte súbita, de trombose, de embolia pulmonar. E esse estudo, na verdade, é mais um que demonstrou de forma muito clara que não só a vacinação previne a doença em si do Covid, com internação hospitalar e morte, mas que previne complicações cardiovasculares. Os pacientes analisados na pesquisa receberam imunizantes dos laboratórios Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. A Organização Mundial da Saúde aconselha pessoas de grupos de risco a se vacinarem contra a Covid pelo menos uma vez ao ano. Só na Europa, a OMS estima que mais de 1.400.000 vidas foram salvas com as vacinas anti-Covid. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções do segundo episódio de Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem Cine Record especial com o filme Adrenalina. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.